Olá e bem-vindos ao canal Resumo de Filmes. Hoje faremos o resumo do filme Um Tiro na Noite de 1981. O filme começa pela perspectiva de um assassino rondando um dormitório feminino. Olhando pelas janelas, o agressor observa jovens mulheres em vários estados de despir e momentos íntimos antes de atacar uma mulher que toma banho nua. Seu grito comicamente pouco convincente compromete toda a cena. Isso é revelado como uma cena de um filme em que o engenheiro de som Jack Terry, empregado por um produtor de filmes de terror baratos, exige um grito melhor para o momento crucial. Mais tarde naquela noite, Jack está em uma ponte capturando sons naturais em um parque sereno à beira de um lago. De repente, ele ouve o som de um pneu de carro estourando, levando o veículo a sair da estrada e cair na água. Sem hesitar, Jack mergulha para ajudar, sem saber de uma figura misteriosa de preto que escapa por baixo da ponte. Ao tentar o resgate, ele descobre que o motorista já está morto e resgata a passageira ainda viva do veículo submerso. Jack leva a garota para um hospital e fica chocado ao descobrir a gravidade da situação em que se meteu. O motorista do carro era o governador Mac Ryan, um candidato à presidência. O detetive Mac interroga Jack sobre o acidente, enquanto o assessor de Mac Ryan, Lawrence Henry, aparece no hospital, instando Jack a ignorar ter visto a garota com Mac Ryan. Acontece que Mac Ryan, um homem casado, estava envolvido em um relacionamento clandestino com ela, e sua presença no carro poderia ter causado um escândalo para o governador agora falecido. Jack fala com a garota, Sally, que está perplexa com os eventos. Após receber alta do hospital, Jack decide levá-la para casa, mas ela pede para ir a um motel em vez disso. No motel, Jack fica de vigia enquanto ela dorme. Ele reproduz uma gravação que fez acidentalmente no parque antes do acidente, capturando todo o evento em fita de áudio. Convencido de que houve um tiro antes do estouro do pneu, Jack fica suspeito. Mais tarde, em uma garagem mal iluminada após o expediente, um homem se infiltra no armazenamento onde o carro do governador está guardado e substitui o pneu danificado por um novo. Na manhã seguinte, Jack tenta discutir o acidente com Sally, mas ela é reservada sobre suas atividades com o governador naquela noite e parte rapidamente. Enquanto isso, um homem aparece na mídia alegando possuir um vídeo do acidente. Manicarp monetiza isso vendendo suas imagens para uma revista, levando Jack a comprar uma cópia. A revista apresenta uma sequência de imagens que Jack separa e converte em um filme caseiro básico, sincronizando com sua própria gravação de áudio. A visualização de um tiro sincronizado com o áudio convence Jack de que o acidente foi de fato um assassinato. Ele entra em contato com Sally, descobrindo que ela planeja deixar a cidade. Alcançando-a na estação de ônibus, ele a persuade a ficar mais um pouco, convidando-a para um drink no lounge da estação. Durante a conversa, ela revela que Lawrence Henry lhe deu dinheiro para desaparecer por alguns meses. Jack descobre que Sally sonha em se tornar maquiadora, apesar de sua luta atual trabalhando como caixa em um emprego de baixo salário. À medida que a conversa se aprofunda, Sally pergunta sobre o passado de Jack, levando-o a compartilhar uma experiência traumática de quando trabalhou com a polícia, montando vigilância em um informante disfarçado cuja identidade foi exposta devido a um fio defeituoso, resultando na morte do informante. Resoluto em sua crença de que a morte de Mac Ryan foi um assassinato, Jack insta Sally a permanecer e ajudá-lo a resolver o caso. O indivíduo responsável por remover as provas do escândalo de Mac Ryan, identificado como Burke, surge novamente, desta vez seguindo uma mulher que ele acredita ser Sally. Ele a ataca fatalmente, apenas para perceber seu erro tarde demais. Em sua confusão e angústia, ele altera a cena do crime para imitar um assalto sexual. Conversas por telefone revelam que Burke, um homem com tendências psicopáticas, foi contratado pelo adversário político de Mac Ryan para orquestrar o evento. No entanto, ele vai além de suas instruções, dando passo drástico de atirar no pneu de Mac Ryan, o que leva ao acidente fatal de Mac Ryan. A tarefa inicial de Burke era meramente desacreditar Mac Ryan, capturando fotos comprometedoras, um papel ligado a Manicarp. Aparentemente, Carp e Sally são colaboradores, manipulando situações para lucro. Sally atrai figuras significativas enquanto Carp as captura em momentos vulneráveis. Depois, Sally desaparece, e Carp capitaliza as imagens, vendendo-as aos próprios sujeitos ou a seus adversários por um preço alto. Jack fica surpreso ao saber do envolvimento de Sally neste esquema,
já que ela se apresenta como inocente e sem pretensões. Jack aborda Mackey para compartilhar suas dúvidas sobre o que ele acredita não ter sido um mero acidente, mas Mackey rapidamente descarta Jack, rotulando como um mero teórico da conspiração e não dá ouvidos, mesmo quando Jack deixa para trás uma fita de vídeo do incidente. Enquanto isso, Burke confessa a seus colaboradores seu plano de eliminar quaisquer ameaças restantes. Ele limpou todas as gravações de Jack e planeja matar Sally, tendo já assassinado por engano uma mulher que se parecia com ela. Enojado pelas ações de Burke, seu parceiro corta laços, mas Burke continua sozinho, grampeando o telefone de Jack. Quando Jack percebe que suas fitas estão em branco, Mackey o contata, enfurecido pela fita em branco que recebeu, efetivamente destruindo qualquer confiança que Mackey poderia ter em Jack. Apesar deste revés, um jornalista de televisão proeminente aborda Jack, propondo apresentá-lo em seu famoso talk show. Jack e Sally conseguiram obter a filmagem original de Manicarp do acidente, que mostra de forma evidente o pneu sendo atingido por um tiro, detalhe confirmado pela gravação de áudio de Jack. Donnelly planeja que Jack apresente e explique a filmagem na televisão. Desconhecido para Jack, Burke interceptou suas chamadas telefônicas e ouve suas discussões com Donnelly. Enganosamente, Burke, se passando por Donnelly, contata Sally para convencê-la a mostrar-lhe o filme. Sally vai ver Jack depois que Burke mexe em seu telefone para que ele sinalize continuamente que está ocupado. Jack imediatamente desconfia das motivações de Donnelly para solicitar uma reunião com Sally e se pergunta como Donnelly obteve até seu número. Impulsionado pela necessidade de envolver Sally nos assuntos de Donnelly, Jack consente que ela se encontre com Donnelly, mas insiste que ela use o microfone oculto para que ele possa escutar e gravar a conversa como evidência. Sally aceita o arranjo. Enquanto espera, ele comete outro assassinato no banheiro público da estação, com a intenção de enquadrar o assassinato antecipado de Sally como outro ato de um assassino em série. Sally se afasta de Jack para ir à reunião. Burke leva Sally para o metrô e para um local diferente, enquanto Jack tenta rastrear a rota deles usando o áudio. Eventualmente, Jack perde o rastro deles e, em pânico, dirige seu jipe através de um desfile do Dia da Independência, causando um acidente. Quando ele recobra a consciência, ele ouve Sally em perigo. Burke a levou para um telhado, confisca a fita de gravação e a destrói. Sally, agora percebendo seu perigo tarde demais, é atacada por Burke. Jack consegue avistá-la quando ela se liberta e grita de terror do telhado, travando olhares com ele de longe. Apesar dos esforços de Jack para salvá-la, ele chega tarde demais. Burke assassinou Sally. Em uma reviravolta, Jack domina Burke, usando a própria arma de Burke contra ele, mas ele permanece devastado pela morte de Sally. Na conclusão sombria da história, Jack, consumido pelo desespero e fixado na gravação dos últimos momentos de Sally, decide usar seu grito dessa gravação em um filme de terror de baixo orçamento que ele está produzindo. Tanto ele quanto seu produtor concordam que o grito é assustadoramente perfeito para o filme. Se gostou, deixe aquele like e se inscreva no canal. Um bem-aja a todos.